Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Abigail Bessa, eu sou estudante de medicina e aqui é minha amiga Letícia e hoje a gente vai falar um pouco sobre o ciclo de vida do Aedes aegypti. A gente tem o mosquito Aedes aegypti do tipo macho e do tipo fêmea. Só que diante de um quadro de dengue que o indivíduo vai desenvolver, ele vai desenvolver a partir da picada de um mosquito fêmea. Por quê? O macho, ele necessita de nutrientes das plantas, enquanto a fêmea, ela vai picar justamente o indivíduo porque ela precisa de nutrientes advindos do sangue. Então, ela que vai picar o indivíduo, uma vez que ela, a partir do momento que ela se acasala com o macho, ela vai ter alguns ovos dentro dela. Então, ela precisa de nutrientes justamente para nutrir esses ovos. E a partir desse momento, o que é que essa fêmea faz? Ela vai depositar seus ovos em algum local. E esses locais é justamente onde a gente vê em todas as campanhas de prevenção sobre a dengue. Seria em pneus, em plantas, locais secos. Por quê? A fêmea, ela deixa na linha, um pouco acima da linha da água, justamente porque os ovos, elas têm uma capacidade, uma resistência de ficar pelo menos um ano sem necessitar de água para seu desenvolvimento. Então, os ovos têm a capacidade de passar um ano. Uma vez que ela passa esse ano, a gente vê que a dengue ela tem um pico muito maior quando se está em período de chuvas. Por quê? Os ovos eles ficam ali parados, só que a partir do momento que eles entram na presença de água, eles começam a eclodir. As cascas do ovo eles começam a eclodir e a partir de então a gente vai ter então a formação das larvas, que seria essa fase, sai dessa parte de ovos que parece com um bastão e vai então passar para o estágio de larva. Só que as larvas elas precisam também de nutrientes. Então, dessa forma, com a presença de água, ela vai pegar todos os resíduos que estão nessa água e vão consumir. Por isso que a gente vê que as larvas ela possuem 4 estágios. O primeiro estágio seria quando ela sai desse estágio de ovo para o estágio de larva. Então, ela sai de um estágio bastante frágil, que não tem muita mobilidade, está ali com pouca capacidade de se locomover. Então, a partir do momento que ela entra na presença de água, que seria a sua segunda fase, ela vai estar mais ativa, uma vez que ela já adquiriu mais nutrientes. Então, na terceira fase, que ela já está nutrida, está respirando, então ela tem um desenvolvimento maior e então seu crescimento também. E ela então entra na quarta fase, que no caso a quarta fase seria quando essa larva já está madura, já ali num processo de crescimento maior, e então ela tem a capacidade de virar outra fase que Letícia vai explicar. Então a gente vê que essa resistência dos ovos ele dura aproximadamente um ano, enquanto as larvas, para todas essas fases que eu falei, tem uma duração de 5 a 7 dias. Então, o importante é a gente fazer com que esses ovos eles sejam, não eclodam, né, no caso, porque eles têm essa capacidade de um ano, e a partir do momento que eles entram na presença de água, eles vão entrar nessa fase e depois para essa que Letícia vai explicar. Então, depois da fase que a Abigail explicou, nós teremos essa fase que é a de pupa, que ela vai durar cerca de 2 a 3 dias. A pupa, ela não vai se alimentar, ela fica ali na água, é como se fosse um casulo da borboleta. Então, depois de 2 a 3 dias, vai eclodir o mosquito adulto, como a Abigail já explicou, tem o macho e tem a fêmea, e eles têm aquelas características muito clássicas, que são listrados, são pretos com listras brancas. Isso nos ajuda a diferenciar. Algumas curiosidades interessantes sobre ele é que eles normalmente, no caso as fêmeas, elas vão se alimentar no amanhecer e no entardecer, então já nos possibilita identificar esses mosquitos e eles são urbanos e muito bem adaptados às cidades. Eles podem ser encontrados atrás dos armários, das geladeiras, até mesmo nas roupas que ficam penduradas e nos mostra a importância de ficar atento, porque até mesmo antes de vestir uma roupa.